Direção Segura, uma parceria da CBN Vitória com a Polícia Rodoviária Federal. Nosso encontro semanal com a Ludmila Tavares, inspetora da PRF. Bom dia, Ludmila. Bom dia, Vinícius. Bom dia aos nossos ouvintes, tudo bem? Hoje o nosso tema é o alerta, que a PRF faz para acidentes com motociclistas aqui no Espírito Santo. Inclusive, a gente chama a nossa audiência, nossos ouvintes que quiserem participar com dúvidas, comentários, só mandar mensagem para a gente aqui no nosso WhatsApp 992994297 ou também nas redes sociais @CBN Vitória. Ludmila, a gente sempre registra aqui muitos casos, de acidentes com motos aqui no estado. Sim, Vinícius. Infelizmente, os casos com acidente envolvendo motociclistas é algo que sempre aumenta, tem aumentado, e infelizmente nós verificamos que do ano passado, 2024 para 2025, no mesmo período nós já tivemos um aumento de quase 30%, exatamente 27%, e isso tem nos preocupado bastante. Então, a gente está reforçando, principalmente nos locais de maior incidência, e nós precisamos focar nos principais, vamos dizer, responsáveis, que são os motociclistas, Nós sabemos que o aumento da frota de motos também gera um aumento no número de acidentes, mas infelizmente nós tivemos um aumento significativo no número de mortes, e a gente não quer que isso aconteça. Eu tenho até aqui os dados, de janeiro a maio, por exemplo, de 2024, no passado, foram 529 sinistros e 26 mortes. Neste ano, aumentou, como a Ludmila falou, quase 30%. São 561 sinistros e 33 mortes. Ludmila, quais são as principais causas, que têm levado a esse aumento do número de acidentes? Então, como você bem disse, a gente fala sinistros, porque são, em sua maioria, são aqueles que poderiam ter sido evitados, A gente usava antes a terminologia acidentes, e aí de 2 anos para cá nós mudamos a terminologia para que as pessoas possam entender que tudo isso, essas mortes, elas poderiam ter sido evitadas. E uma das principais causas dessas mortes, Vinícius, é o desrespeito às leis de trânsito, Nós temos visto muitos motociclistas desrespeitando principalmente a questão da velocidade, o avanço do semáforo, e isso faz com que eles são as principais vítimas, das próprias atitudes, porque os motociclistas, eles têm um capacete como um instrumento de segurança, mas qualquer queda de uma motocicleta, dependendo da velocidade que ele está empregando na motocicleta, pode ser fatal. Então, principal causa a gente tem como são de desrespeito às leis de trânsito. E o segundo, a imprudência. Muitas vezes eles acham que vai ou dar tempo, ou vai dar para fazer uma ultrapassagem, seja em local proibido, ou seja fora da velocidade permitida, que também é uma imprudência, e tudo isso colocando ele em risco, colocando a integridade dele em risco e de quem ele eventualmente esteja transportando. Ludmila, quais que são as regras aí para o transporte nas motos? Então, o que a gente se preocupa muito, e que aqui, pelo menos no estado, a gente tem observado que isso mudou significativamente nos últimos anos, é o uso do capacete. Nós sabemos também que tem a obrigatoriedade do uso da viseira, apesar de muitos motociclistas ainda não utilizarem a viseira, Uma outra coisa que no interior é mais comum do que na cidade é que os motociclistas, eles precisam trafegar com o sapato adequado, que não é o chinelo, porque o chinelo de dedo, além de deixar o pé dele vulnerável para eventuais quedas, pode atrapalhar na hora dele precisar fazer, seja uma frenagem ou passar a marcha e tudo mais. Então não é adequado. Usar o chinelo de dedo, que seria a sandália, sem estar preso no calcanhar, é uma infração, E, além disso, a roupa adequada, seja jaqueta, uma calça adequada, porque no caso de queda, ele não tenha tantas escoriações e tantas lesões, Então, isso é muito importante. O que a gente tem feito, Vinícius, para reduzir ou ao menos segurar, A gente tem intensificado a conscientização desses condutores, dos motociclistas, que são o nosso público-alvo no que diz respeito a
essas mortes, e nós temos intensificado as ações de educação para o trânsito. Em abril nós tivemos, inclusive, uma grande operação chamada Operação Duas Rodas, em que nós tivemos vários comandos envolvendo motociclistas. Então nós tivemos um número significativo de extensão, né, das nossas ações, mas nós precisamos que principalmente os próprios condutores tenham em mente que somente a mudança da atitude deles é que vai permitir que um trânsito seja de fato seguro. Você falou aí da questão da roupa, né, que a pessoa tem que usar para ter mais segurança no trânsito, e falou de infração. Se o motociclista for flagrado com a roupa inadequada, com chinelo, por exemplo, qual tipo de infração que ele pode sofrer? No caso do chinelo, é considerado uma multa do tipo grave. E ele vai ter a redução de 5 pontos, e ele precisa, para ele poder sair daquele tipo, daquela fiscalização, ele precisa estar sem o chinelo. Ele não pode sair conduzindo com o chinelo de dedo. Então, muitas vezes ele tira, né? Porque ele não vai ter um outro sapato adequado. Porque o problema é o chinelo, que pode gerar atrapalhar de alguma forma na condução do veículo da motocicleta, né? Uma outra questão muito importante que a gente também tem frisado, em especial no interior, que a gente verifica mais, é o transporte irregular, vamos dizer, de crianças em motocicletas, Vinícius. Por quê? Faz 2 anos, né, a partir de 2021, nós tivemos uma mudança, foi em 2020, mas a vigência foi em 2021, uma mudança da idade mínima para você poder transportar crianças. E antes era 7, agora passou para 10. E por que essa mudança é importante? Porque quando você leva uma criança na garupa, você tem que ter em mente que ela precisa realmente ter segurança em segurar o condutor que está pilotando. E com 7 anos, muitas dessas crianças não tinham tamanho para colocar o pé na pedaleira, não conseguiam segurar de forma adequada o condutor e podem muitas vezes, né, vir a cair e sofrer um acidente. E não tem nem corpo direito para uma eventual queda. Então, houve a mudança do Código de Trânsito no artigo 244, antes era 7 anos, agora passou para 10. E o desrespeito a essa norma é, sim, considerado uma infração gravíssima, 7 pontos na carteira. E o mais grave, né, gera a suspensão do direito de dirigir do condutor. Então, o condutor tem a obrigação de zelar tanto pela sua integridade quanto por aquele que ele está conduzindo. Entendi. E por falar naquele que tá na garupa, por exemplo, em relação ao vestuário, ao chinelo, a regra vale só para o motociclista ou para quem está na garupa também? Não, todos devem estar com o capacete e a roupa de tamanho adequado, para que não haja qualquer tipo de acidente ou até mesmo incidente envolvendo ali agarrar o pé no local errado, se machucar, também é válido para quem está sendo conduzido. O mesmo que valeria, por exemplo, o motorista, ele não é obrigado a se cientificar que todos estão de cinto, é o mesmo para o condutor da moto se cientificar de que está com capacete e de forma adequada na motocicleta. Entendi. Por exemplo, se o motociclista está vestido corretamente, mas quem está na garupa está com também chinelo, o motociclista pode responder por isso? Sim, ele tem que zelar por toda a integridade das pessoas e ele pode sim ser penalizado. Entendi. Em relação, por exemplo, à condução de crianças menores, né, de 10 anos, tem essa questão da medida administrativa que pode levar à retenção do veículo, né? Pode levar à retenção do veículo até regularização se, por exemplo, ele não tiver como fazer com que a criança vá de uma forma adequada. Se eu estou com uma criança menor, ele não pode sair do local da fiscalização com a criança, entendeu? É nesse sentido. A medida administrativa fica retido o veículo até que seja regularizado, entendeu? Mas aí, nesse caso, eu estou com uma criança de 8 anos, ela não vai poder sair na motocicleta, alguém vai ter que vir buscar aquela criança. Entendi, Ludmila. Tem sempre participação aqui dos ouvintes, né, Álvaro? Participação dos ouvintes. Tá chegando muitas participações por aqui.
Vou colocar o áudio agora do nosso ouvinte Felício. Ele tem uma pergunta para a Ludmila. Olá, CBN, estou vendo aí a entrevista sobre acidentes, né, vítimas, né, sobre motos. E sempre o culpado vai ser o motociclista. Mas como diagnosticar que também muitas vezes são motoristas que atingem os motociclistas? O crescimento dos motociclistas é indiscutível. Haja vista entregas. Mas de uma forma geral, há motoristas também que muito prudentes que são os causadores de acidentes, os motoristas de carro, não de motociclistas. Pergunta do Felício Evang. Ótima pergunta. Então, de fato, a grande maioria dos acidentes, dos sinistros ainda são, como eu falei, as causas são de desrespeito às leis de trânsito por parte dos motociclistas. Mas muitas vezes a gente tem circunstâncias em que os motociclistas acabam sendo, vítimas. Por exemplo, há pouco tempo nós tivemos um acidente na BR-262 em que um ônibus ele realizou uma ultrapassagem em local proibido e pegou frontal a uma moto que estava descendo, vindo de Pedra Azul. Então, nesse caso, ele foi realmente uma vítima no sentido de que ele estava correto, estava na pista dele, mas ele foi atingido na pista dele por uma ultrapassagem irregular. Entendeu? A gente precisa ter consciência, por isso que é sempre a consciência dos condutores, de que todas as nossas ações que estão de alguma forma infringindo a norma, podem sim gerar uma morte ou uma lesão grave em quem está ali na rodovia conosco. Então não é só a minha integridade que está em jogo, é a integridade daquele usuário que também utiliza a via. Por isso que a gente frisa tanto a questão de não fazer ultrapassagem de local proibido. Mas eu estou só fazendo uma ultrapassagem a 30 km por hora, não vai gerar maior problema. Mas foi o que aconteceu. O ônibus estava fazendo uma ultrapassagem em local proibido a 30 km por hora e foi sim o causador dessa morte, entendeu? Então a gente tem que levar em consideração que as normas e as legislações, no caso principalmente a sinalização, ela está ali por um motivo e nós precisamos respeitá-lo. Só assim a gente vai conseguir garantir um trânsito seguro. Ludmila, dúvida do Marco Antônio, nosso ouvinte. De chinelo não pode pilotar, mas descalço pode? Pode. Então, isso que a gente frisa. Na maioria das vezes, numa fiscalização, o motociclista ele não consegue ter um sapato fechado, né? Mas o que a legislação fala é que não pode ter um sapato em que não tenha o fechamento no calcanhar. Como o chinelo ele não fecha no calcanhar, você vai ter que tirá-lo e aí você vai poder pilotar e sair descalço. Entendi. Dúvida do Luiz Carlos. Nos casos dos mototaxistas, eles devem rejeitar a corrida quando verificam que os passageiros não estão trajados corretamente? Mulheres normalmente andam de sandálias, blusas esvoaçantes. Sim, porque, como eu falei, é a mesma coisa. A pessoa não quer ir de capacete, ou a pessoa acabou de mexer no cabelo, não quer ir. Ou a pessoa vai levar uma criança menor de 10 anos. Ele tem, sim, a obrigação de rejeitar. Por quê? Porque ele como condutor, ele vai ser responsabilizado por aquele ato, porque ele é o responsável no sentido de preservar a integridade dos que estão sendo conduzidos. Ludmila, o Hélio pediu para a gente reforçar o valor das multas, no caso para a criança, né, na garupa, e também para aqueles motoristas que forem flagrados dirigindo de chinelo. Isso. Quando a gente leva... só um minutinho aqui que eu vou verificar o de chinelo. Mas quando a gente transporta criança de menos de 10 anos, a gente vai ter uma infração gravíssima com a penalidade de 7 pontos na carteira. E a infração do tipo grave, deixa eu só verificar aqui um minutinho, só me engano é 195, mas tem que verificar. Então 297 e 47 é a de infração gravíssima, menor de 10 anos, 7 pontos na carteira. Tem mais uma dúvida, Álvaro? Mais uma dúvida do ouvinte Alexandro. Bom dia, Vinícius. Bom dia, Ludmila. Queria perguntar a Ludmila aí, Vinícius, se é infração quando a pessoa que está na garupa da moto senta de lado. Isso é infração grave ou tem que sentar normal mesmo? Entendeu? É nesse sentido.
E aí, Ludmila? Sim, é uma infração. Também é possível caracterizar no 244 porque não está conduzindo de maneira adequada. Porque quando o passageiro está com as duas pernas para o mesmo sentido, ele pode gerar um desequilíbrio na motocicleta. Ele não está sendo transportado de maneira adequada. Pode ser, sim, uma infração. Certinho, Ludmila. Tem um último comentário aqui do Wellington, ele falando a respeito da conservação das rodovias, falando que é um tema também que tem que ser levado em conta, né? Hoje a conservação das rodovias, de acordo com ele, está muito ruim, o que acaba afetando aí a forma como os motoristas conduzem, né, as motos. Isso, é. As rodovias, de fato, nós temos alguns trechos que elas precisam de uma melhora na infraestrutura, entendeu? Mas, de uma forma geral, Vinícius, a gente pode dizer que hoje, isso no passado já foi, tá? Concordo com o nosso ouvinte. No passado, a falta de infraestrutura já foi uma das principais causas de acidentes que nós tínhamos, porque a pessoa não tinha como, por exemplo, desviar de um buraco ou não tinha uma sinalização horizontal adequada. Mas hoje, isso não é mais considerado uma das principais causas, entendeu? Então, a gente precisa realmente, em alguns trechos que eu vejo que não está com uma sinalização 100%, redobrar minha atenção. Mas hoje, a gente pode dizer que o que foi no passado, a falta de infraestrutura, hoje, infelizmente, é a falta de atenção e a falta de condução adequada por parte dos nossos motoristas. Perfeito, Ludmila. Obrigado, viu? Até a próxima. De nada, até mais.